E aí, turminha, como é que estão? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre o movimento de consciência negra, sobre o Dia da Consciência Negra, foi dia 20, na semana passada, né? Sexta-feira. E a gente, com a aula de História, ficou, no caso, atrasada um dia, está na segunda, né? Então a gente vai falar um pouco sobre esse movimento hoje. É muito importante a gente falar sobre isso, porque vem acontecendo bastante coisa, né? Que vem atrapalhando a evolução, a inclusão e o respeito entre as pessoas descendentes dos africanos aqui no Brasil. E a gente precisa, né, conscientizar para que as próximas crianças, as próximas gerações que vierem, né, já vivam num mundo melhor. Então, quando a gente falar de consciência, despertar na pessoa a consciência, né? A gente quer que ela entenda, a gente quer que ela tome ciência, que ela veja algo, né? Que ela veja algo que não está sendo visto. Quando a gente fala de consciência negra, é uma forma com que as pessoas brasileiras, a gente precisa, como brasileiro, entender que o Brasil ele é um país misturado, de uma mistura de raças. E aí no livro de história de vocês viram, né, que o povo brasileiro formado principalmente por três grandes grupos: portugueses, indígenas e africanos. A gente não tem um povo melhor do que o outro. E esses três povos, na mistura desses três povos, surgiu todas essas linhagens, todas essas características que nós hoje possuímos enquanto povo brasileiro. Então, as pessoas que você olha ao redor, por mais que a pele dela mostre determinada cor, dentro no sangue dela ela traz uma ancestralidade, ela traz no sangue dela, né, a herança genética da mistura de povos. Você vai olhar, às vezes você é uma pessoa de pele negra, mas você tem um avô, um bisavô, que ele é branco, ele é um índio. A mesma coisa. Às vezes você tem a pele branca e você tem lá atrás um avô, um tio, um primo, um bisavô que é negro. Então nós todos saímos dessa miscigenação, dessa mistura. Por que o professor está falando isso para vocês? Porque hoje no Brasil há um grande desrespeito com o pessoal, com a população afrodescendente, que é descendente dos africanos. São pessoas, uma parte da população que não tem o mesmo acesso à tecnologia, não tem o mesmo acesso às condições de trabalho, não tem o mesmo acesso à escola, como outras pessoas de pele diferente, né? De uma raça diferente. Isso não existe. Todos nós somos iguais. Deus nos criou se a gente for olhar, todos nós, nosso sangue é vermelho, possuímos um coração, possuímos um pulmão, nós todos possuímos a mesma formação do nosso corpo. E nós não podemos discriminar ninguém pela cor da pele, pelo formato do corpo, pelo tamanho, pelo jeito que fala. Nós não podemos discriminar ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos seres humanos, pertencemos à mesma raça. Todos nós somos seres humanos. E devemos ter respeito pelo outro ser humano, independente de como ele seja, independente de onde ele venha. Nós temos que ter respeito pelo outro ser humano, certo? Isso já é para ter ficado no passado, mas não ficou. Se sair barulho, vocês vão entender. Como eu falei semana passada, tem um vizinho em obra aqui e parece que não acaba. Aí o barulho está enorme, certo? Vai ver esse barulho no fundo. Eu quero que vocês assistam um vídeo agora. Um vídeo falando um pouco da história, de como isso tudo aconteceu. E aí, no final do vídeo, eu quero que vocês recortem alguma notícia, alguma referência, certo, da cultura negra no Brasil, algum herói negro,
alguém que seja referência, né, que deixou um legado, uma história bonita, né, e aí vocês podem estar colando essa pessoa, no caso, no caderno de vocês, e embaixo escrever quem ele era, o que é que ele fez, qual é a importância dele para o Brasil. Nós temos diversas diversas pessoas com histórias muito bonitas. E nós vamos conhecer um pouco dessa história, do porquê dessa injustiça que aconteceu com os africanos, com a população africana no mundo, principalmente no Brasil. E depois eu quero que você faça a pesquisa, tá? Então vamos lá para o vídeo. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança.
É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Então, assim, pessoal, como vocês viram no vídeo, nessa história, só para a gente poder tornar o nosso país um país mais justo, só depende da gente. Só depende de cada um de nós mudarmos. O modo que o professor vê a vida é assim. Se você não quer que ninguém pirrasse, não pirrasse ninguém. Se você não quer que ninguém passe na sua frente e faça alguma coisa errada, não faça também. Então a gente vai mudando o mundo, começando pela gente, tá? Então, se você se comprometer a não ter nenhum tipo de pensamento, se você se comprometer a não discriminar ninguém pela cor da pele, pelo formato do corpo, pelo tamanho, pelo jeito que a pessoa é ou fala, se você já fizer isso, o mundo já é um mundo melhor. Porque você é uma pessoa que não vai fazer isso. E se todos os coleguinhas fizerem, já são 25 pessoas que mudaram o mundo. E a gente precisa mudar a partir da gente, certo? Como vocês viram aí no vídeo, tudo o que aconteceu. Mas existe uma história magnífica. Essas pessoas que vieram para cá, elas eram pessoas, os africanos que vieram para cá eram reis, eram príncipes, eram cantores, eram atores, eram guerreiros, certo? E deixaram um legado muito grande para a gente. Eu vou dar um exemplo. No futebol nós temos o maior jogador de todos os tempos é negro, que é Pelé, Roberto, né, Arantes do Nascimento, o Pelé. Eu falei Roberto, o professor errou, é Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. E nós temos inúmeros jogadores famosos também, muito bons. E eu estou falando só do futebol. O melhor piloto de Fórmula 1 hoje, Lewis Hamilton, ele é negro. E aí eu posso passar o dia todo falando, dando exemplos aqui, da importância e falar das capacidades e habilidades de todos, certo? Então, se quem não puder recortar, quem não puder fazer o recorte para colar no caderno, faça um desenho, coloque o nome lá, Edson Arantes do Nascimento, Lewis Hamilton, Zumbi, Dandara, e aí você vai colocando o nome do personagem e falando um pouquinho do que é que ele fez. Dá para fazer, peça ajuda à mamãe, dá para fazer pelo celular mesmo, pesquisa rápida, coloca lá, e aí na Wikipédia e outros lugares vai aparecer, você pode pesquisar no próprio YouTube, não precisa ser uma coisa grande, só explicando quem ele era, qual era a importância dele, algo bem simples, tá? E aí faz um desenho do personagem, se você não puder recortar e se você não puder colar, tá bom? Então até amanhã, nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. E a partir de hoje, se alguém pensar ou tiver algum tipo de pensamento desse, se você estiver vendo, conscientize a pessoa também, tá bom? Abraço para todos.